Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de aplicações bilineares e tensores. Hoje nós já vamos para a aula de número 14, né? Aqui do nosso módulo 3. Módulo 3, então, é a segunda aula, mas a aula, né, 14 do curso inteiro, ok? Bom, e o assunto de hoje, né, é sobre o método de Newton, tá? Nós vamos falar sobre o método de Newton e na sequência aí nós vamos falar de formas de acelerar o método de Newton, ok? Então vamos lá, sem muita enrolação, ok? Então vamos lá. Bom, qual que é o nosso problema, né? Nosso problema é encontrar o zero de uma função, tá certo? Então nós estamos considerando aqui, né, uma função de R em R, e aí nós queremos encontrar um ponto, né, que seja zero dessa função aqui, tá certo? Então primeiro nós vamos falar de alguns métodos, né, na reta, tá certo? E aí nós vamos generalizar esses métodos para o espaço Rn e para o Rn, tá? Eu sei que o método de Newton já é um método, né, que é clássico aí, todo mundo já estudou isso aí em cálculo numérico, tá? Quem não fez cálculo numérico ou está fazendo, vai aprender aí o método de Newton, ou já aprendeu talvez, tá? Mas a gente não vai assim esmiuçar muita coisa sobre o método de Newton, né? Nós vamos explicar aqui com alguns exemplos, né, alguns gráficos e falar sobre a convergência, que é o que interessa para a gente aqui nesse momento, ok? Então esse é o nosso problema, encontrar um ponto, né, que seja zero da função, tá? Bom, e por que que método, né, método iterativo é importante, né? Porque veja, né, existem situações que você tem, né, uma função e o zero da função é muito bem definido, né, de uma forma fechada, né, uma forma algébrica bonitinha, como por exemplo essa aqui, ó, né? Você tem uma função real aqui, uma reta, na verdade, né? E o x é bem calculado, menos b sobre a. Então você não precisa de nenhum método numérico para calcular isso, tá? Tem uma fórmula fechada para isso aí. Assim como a equaçãozinha do segundo grau, né? Você tem essa fórmulazinha, você tem os dois zeros, tá? É claro, né, que aqui quem é um pouco mais de experiência aqui sabe que não dá para calcular. Quer dizer, não é que não dá para calcular. Você pode calcular os zeros, né, por essa fórmula aí, os dois zeros, mas a gente usa um zero e usa a propriedade de soma e produto lá para determinar o outro, tá? Para poder não ter aí problema numérico, tá? Mas isso aí é assunto para uma outra oportunidade aí, tá? Perfeito. Agora você tem um tipo de função aqui, né? Alfa, cosseno de beta x, gama x quadrado mais mi, né? Quem é o x estrela, né? Então veja, esse é um tipo de problema que você precisa de um método para encontrar o zero. Aliás, eu nem sei se essa função tem zero, né? Talvez para algum alfa, beta, gama e mi colocados ali, talvez nem tenha zero, tá? Coloquei aqui só para mostrar que não tem uma forma fechada para isso aí. Então você precisa de um método para tentar resolver, tá certo? E aí que entra, por exemplo, o método de Newton, tá? Então, eu já comentei numa outra oportunidade aqui, mas vamos ressaltar aqui, né? Vamos ver a interpretação geométrica do método de Newton. É assim, tem várias formas de introduzir o método, tá? Eu preferi a forma mais lúdica aqui, que é bem mais tranquilo para lembrar aí, tá? Então, nós temos aqui uma função, esse pontinho vermelho aqui é a solução, x estrela, tá? Então, o método de Newton, o que acontece? Você começa com um ponto inicial, tá? Então veja, esse ponto inicial ele tem que ser um ponto próximo da solução. Bom, daí já tem o problema, né? O que significa próximo? Quão próximo tem que estar, tá? A gente vai falar com um pouco mais de detalhe esse quão próximo aí já já, tá? Então você dá um chute inicial, né? Esse ponto aqui poderia ser a solução. Como é que eu verifico que esse ponto é a solução? Eu calculo a imagem, certo? Eu calculo a imagem. E você veja que a imagem, então, não é zero, ou seja, ele não é solução, tá? Então, o que, que o método faz? A partir do ponto que você dá, né, ponto inicial, você então constrói a reta tangente e calcula o zero da reta tangente, tá certo? O zero da reta tangente é menos b sobre a, né? A forma que nós já vimos, fórmula fechadinha, não tem nenhum problema. Então daí você tem um novo ponto, né, que é uma nova estimativa, né, para o zero da função. Tá? E aí você faz o teste com ela novamente. É o zero da função? Não, não é. Então você faz o mesmo processo, você repete o processo. Tá? Constrói a reta tangente em torno do próximo ponto e calcula o zero da reta tangente. Calculou o zero da reta tangente, obtivemos aqui esse pontinho vermelho. Então veja, aqui você tem um ponto, vamos chamar de x0, aqui de x1, aqui de x2, aquela notação de sequência que nós comentamos na aula passada. x0, né, x1 e x2. Tá certo? Então você está obtendo aqui uma sequência de pontos, né, uma sequência de pontos. Vamos voltar para cá.
Tá? E aí você tem, novamente, né, novamente aqui, mesmo processo. Um ponto, reta tangente e calculo o próximo ponto. Tá? Então, aqui eu tenho aqui agora o x3 naquela figura ali. Tá? E assim você vai fazendo, até parar. Né? Até parar significa o quê? Você tem que dar um critério de parada. Tá certo? Tem que dar um critério de parada. Né? Então, por exemplo, você poderia pedir aqui que f ponto, no ponto xk, né, para algum k que você tem aqui, seja menor do que epsilon, né? Esse epsilon aqui poderia ser, talvez, sei lá, 10 a menos 6, né? 10 a menos 6. Ah, então você não está encontrando o zero, na verdade. Não, o zero você não vai encontrar nunca, né? Numericamente aqui não vai dar, tá? A menos que seja por limitação da máquina, tá? Então você aceita, né? Ó, eu fico satisfeito aqui se eu tiver uma imagem na casa de 10 a menos 6, tá? Agora, só esse critério de parada, ele não é bom, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui no gráfico que só esse critério de parada não presta, tá? Não é bom, beleza? Então tá aqui, ó, a interpretação geométrica é essa aqui, ok? Perfeito? Então vamos ver, né? Como é que você constrói um método, né? Então veja, a reta tangente, que nós já vimos que é aquela boa aproximação linear, o modelo, né, que a gente está modelando a função. Veja que em torno do ponto, esse pontinho vermelho aqui, gente, ó, esse pontinho vermelho é o xk, tá? E a altura aqui é a imagem, f de xk. Então, ao redor aqui, a função rosa aqui, que é o modelo, ela é muito próxima da função f, que é azul. Né? Longe do ponto, a gente não tem mais essa garantia, mas aqui é muito próximo, tá certo? Então a gente chama essa reta de modelo, tá? Então o modelo local, né, você tem então a reta tangente. Então o que nós vamos fazer com o modelo? Você vai zerar o modelo. Zerar o modelo significa o quê? Obter o zero do modelo, tá certo? E aí você vai obter esse x, né? Então você pega o modelo igual a zero, tem o x. Esse x vai ser definido como o próximo ponto, né? Que é esse pontinho vermelho aqui, que é o xk mais 1. Então você começa aqui com x0. Então se você fizer as continhas, vai isolar o x, esse cara vai para lá, a derivada vai dividindo. Então você tem o novo ponto, que é o xk mais 1. Certo? Então é claro, né, aqui de cara você já percebe que se algum iterado aqui a derivada for zero, o método não vai funcionar, o método vai falhar, ok? Perfeito, né? Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Ó. Então o algoritmo fica como, né? Aqui é claro, né, pessoal, é um algoritmo assim, teórico, tá? Então enquanto a imagem do xk for diferente de zero, tá? Isso aqui não é um critério de parada, tá? Isso aqui é um algoritmo teórico, só para a gente entender. Então você começa com um ponto inicial, ok? Dá um contador, k igual a zero. Então você vai repetir essa operação. Né? Então enquanto a imagem for diferente de zero, ou enquanto atingir um critério de parada, né, que você estabelecer, por exemplo, eu quero no máximo aqui 100 interações, tá? Então você coloca lá, enquanto o k for menor que 100, por exemplo, tá? Aí ele vai rodar isso. Quando o k chegar igual a 100, ele vai sair desse loop aqui, ok? Então tudo bem, aqui você vai ficando calculando, né? Está calculando o xk mais 1, tá? E aí você tem a saída do algoritmo, que é a solução, tá? Ou uma estimativa, ou um valor que você vai dizer, ó, o meu algoritmo encontrou esse ponto para mim é solução. Tá? Então o critério de parada é importantíssimo, pessoal, porque é ele que vai definir se o cara é ou não é solução. Tá? Então tá. Bom, aqui como eu comentei, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Para a gente ver o médio Newton. Então nesse exemplo aqui, x na quarta menos x quadrado, essa função, o método pode falhar. Vamos ver em que situação. Dado um ponto aqui, tá? É claro que, pessoal, esse ponto aqui foi calculado, tá? Eu calculei esse ponto aqui para poder acontecer o que eu vou mostrar, tá? Então você tem esse ponto vermelho, que é o ponto inicial. O que você vai fazer, né? A imagem está aqui, então aqui você vai fazer a reta tangente. Fez a reta tangente. O zero da reta tangente é este pontinho aqui, esse outro ponto vermelho. Então você começou com x0, você obteve x1. Tá? Agora você vai fazer o quê? A altura está aqui, a partir daqui você vai calcular a reta tangente. Ó, reta tangente aqui deu derivada igual a zero, o método falha. Tá? Então o método falha para este ponto inicial dado aqui, porque a derivada no ponto x1 deu igual a zero. Tá? Agora perceba aqui, ó, esse pontinho vermelho ele vai dar uma pequena
uma pequena mudada, ó, tá? Percebendo aqui, ó, pequena coisa, tá? Porque aqui vai acontecer uma outra característica aqui para esse ponto dado. Então vamos lá. Calculando reta tangente neste ponto aqui, fizemos a reta tangente. Encontramos a interseção aqui, o zero da reta tangente, bateu aqui x1. Então, dado x0, obtivemos x1. O que vai acontecer agora para esse método, para esse exemplo? Nós vamos calcular a reta tangente aqui novamente. Ó, agora nesse ponto aqui, calculando a reta tangente, ó, voltou para o x0. Então o método falha também, porque ele fica oscilando, né? Fica oscilando aqui. x0, x1, x0, x1. Né? Então o x2 vai ser x0, o x3 vai ser x1 e assim por diante. Uma sequência que vai x menos x menos x e tal. Perfeito? Tá. Então veja só, né? Se você colocasse no critério de parada para fazer as contas enquanto a imagem for maior que um certo epsilon, isso aqui não ia parar nunca, né? Não ia parar nunca, ia ficar oscilando. Tá? Então por isso que às vezes o número de iterações vale a pena a gente colocar. Tá? Ok, vamos lá. O método de Newton pode falhar. Aqui eu coloquei um outro exemplo agora que vai acontecer outra característica. Tá? Então o gráfico dessa funçãozinha aqui é essa figura azul aqui, né? Essa linha azul, x sobre x quadrado mais 1. O método pode falhar, vamos ver. Então, dado um ponto inicial, veja que a solução do problema é x igual a zero. Tá? Ok, tá? Isso. Então, dado esse ponto inicial, vamos lá. Bateu o ponto, altura, reta tangente. Reta tangente, então a interseção aqui, que é o zero da reta, é o próximo ponto. O que está acontecendo agora aqui? Ó? Você já vai ver. Ó. Ó, a reta está indo, está distanciando da solução. A solução está aqui. Ó. Né? Olha a sequência que você está obtendo. Ó. x0, x1, x2 e etc. Você vai, ó, a outra reta, a interseção está lá longe. Agora, perceba, aqui o gráfico é decrescente, tá? Então ele vai caindo, ele não vai tocar o eixo x, né? Mas em algum momento você vai obter um iterado cuja imagem é muito pequenininha. Então se você colocar no critério de parada, mandar parar quando a imagem for suficientemente pequena, você vai obter uma resposta aqui que não é a raiz. Tá certo? Não é o zero da função, porque o zero da função é esse aqui. Então o seu algoritmo vai te dar uma resposta errada. Tá? Então por isso que eu comentei que o critério de parada é importante. Tá? Então neste exemplo aqui, para esta função e para este ponto inicial, o método falha. Tá? Agora, para a mesma função, mudando o ponto inicial, o método, olha, não falha. Tá? Aqui ele não vai falhar para esse ponto inicial. Então, bateu aqui, reta tangente, x1, x2 já está pertinho aqui, consegue ver? Dá um zoom ali, com calma, que você vai ver aqui, ó, melhorou. Tá? x2 e etc. Ok? x3 e tal. Então, o método encontrou a resposta aí. Perfeito? Maravilha. Ah, tem mais uma que eu fiz aqui. Tá, vamos falar desse exemplo curioso já já, tá? Bom, vamos comentar aqui algumas coisas aqui. Então nós vimos que esse critério de parada, ele não é bom, né? Porque você pode obter uma resposta que não é verdade, tá? Isso é comum, né, nos métodos, né, pessoal? A gente tem que ter muita confiança no método e quando você cria um método numérico, né, e ele te dá uma resposta, tá? Bom, eu queria falar com vocês aqui uma coisinha rápida aqui, ó. Quando a gente fala em convergência, né? Veja, vou mostrar aqui três aqui, ó. Vou comentar sobre essas aqui, ó. Convergência local, convergência global e tem uma convergência que chama convergência semilocal, que nós vamos falar na próxima aula alguma coisa a respeito, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, só para você entender o seguinte, ó. Convergência local significa o quê? Local, o próprio nome já diz, né? É próximo da solução. Mas que tipo de convergência é essa, né? As hipóteses são feitas, né? As hipóteses são construídas em função da solução, né? Então você já supõe de cara que o problema tem solução e faz algumas hipóteses sobre a solução, né? Por exemplo, eu quero que a derivada na solução seja diferente de zero. Isso é uma hipótese, tá certo? É uma hipótese. Eu quero que a jacobiana na solução seja uma matriz não singular. É uma hipótese, tá? Ok, então convergência local. Bom, esse tipo de convergência é que nós vamos mostrar que o método de Newton tem, né? O método de Newton tem convergência local,
né? Então, convergência local significa o quê? Né? Além disso aqui que eu comentei das hipóteses, significa o seguinte, ó, você tem um x estrela, que é solução, tá? Então, local significa, existe uma bola em torno do ponto, aqui eu já estou falando no Rn, tá bom? Existe uma bola em torno do ponto, tal que, se você começar aqui suficientemente próximo ou dentro dessa bola, né, com o x0, o x1 vai estar aqui dentro, o x2 vai estar aqui dentro, todos os iterados do método de Newton vão estar dentro da bola e vão convergir para a solução. Tá certo? Tá? Então a coisa funciona assim, convergência local. Tá? Bom, então veja, se você soubesse o tamanho da bola, ficaria ótimo, né? Porque se você souber o tamanho da bola, se você soubesse a solução, aí não teria que resolver nenhum problema, né? Mas, dando um exemplo bem teórico, né? Se você soubesse a solução, você constrói então o raio, né? Constrói essa bolinha, tá? Eu já vou mostrar o exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Deixa eu só complementar essa parte aqui, ó. A convergência global significa o quê? O x0 pode ser qualquer ponto, tá? Não precisa estar na bola, pode estar fora da bola. Aí você diz assim, então é melhor a convergência global. Sim, a convergência global é melhor, mas o método não tem convergência global. A menos que você, na forma pura, tá? A menos que você utilize estratégias para globalizar o método, tá certo? Então você tem um método de Newton, você achou o próximo iterado, então às vezes você tem que fazer uma modificação nesse iterado, tá? Por exemplo, né? Eu estou no ponto x0, ok? Eu sei a direção que eu vou andar, tá? Sei a direção que eu vou andar, é a direção de Newton, ok? E obtive o x1, tá? Mas eu confio nessa distância? Não, não confio, eu só confio até, sei lá, 1/3 da distância total. Então você traz o cara para dentro, tá? Então são estratégias de globalização, tá? Direção de busca, região de confiança, por exemplo, ok? E convergência semilocal é convergência do tipo assim, você faz hipóteses não sobre a solução, mas sobre o ponto inicial, tá? Então, vou dar um ponto inicial. Bom, então meu ponto inicial é dado, você conhece ele, tá? Então, se ele satisfizer algumas condições, eu garanto convergência, tá? Esse tipo de convergência é chamado semilocal, tá? Perfeito? Espero que não tenha ficado muito confuso aqui, mas já vamos voltar a falar disso aqui, tá? Vamos voltar aqui então por um exemplo bem curioso do método de Newton. O método ele não converge qualquer que seja o ponto inicial que você dê, tá? Então, você dá qualquer ponto inicial, ele não vai convergir, tá certo? Então, vou mostrar para vocês aqui um tipo de função. Veja, para ele não convergir, nós vamos pensar assim, eu vou começar no ponto x0 e o próximo ponto vai ser menos x0, tá? Aí depois do menos x0 eu vou voltar para o x0 e aí vai ficar oscilando, tá? x0, menos x0, x0, menos x0, etc. Não vai convergir nunca, tá? Então, suponha que a sequência seja essa aqui, ó, x menos x, etc. Tá? Bom, então nós vamos fazer pelo método de Newton, significa o quê? Que o próximo iterado aqui, que é o menos x, é o iterado anterior, menos f sobre a derivada. Esse é o método de Newton. Tá? Bom, então você dá uma arrumadinha nisso aqui, você obtém então uma equaçãozinha diferencial, né? Uma equação diferencial, resolve essa equação diferencial e você tem aqui uma f de x com um determinado c. Tá? Um determinado c é real, aqui acho que não precisa mais ou menos. Mas tá, dado um c aqui, não, ok, isso. Dado C, você obtém então uma função para x positivo e para x negativo, tá certo? Então eu coloquei um valorzinho de C, construí essa função aqui, tá? Então veja, qualquer ponto inicial, o método não vai funcionar. Então você já sabe o que vai acontecer, x menos x menos x. Então veja, ó, dado um ponto aqui inicial, fizemos a reta, encontramos esse outro pontinho, desse pontinho aqui, volta para o ponto. E aí ele fica oscilando, então não vai convergir. Tá? Aqui também para um outro valor de C, tá? Para um outro valor de C, começamos com esse ponto aqui, por exemplo, poderia ser outro, tá? E aí ele vai convergir aqui, ó, bater aqui, convergir não, né? Vai bater aqui no x1 e aí vai voltar para cá. Perfeito? Então esse é um método bem bacana para a gente poder explicar como é que Newton pode falhar, tá? Beleza, então. Bom, já vamos falar então do problema de Rn em Rn. Então você quer encontrar um vetor, né, tal que f nesse vetor seja zero, um vetor nulo, tá? Então aqui você está procurando zero desta função f. Isso aqui o que é, pessoal? Isso aqui é um sistema não linear, tá?
no geral, é um sistema não linear. Problema difícil de resolver, não é muito fácil, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma função de R2 para R2, tá? Então, veja, isso aqui deve ser zero e, ao mesmo tempo, esse aqui deve ser zero, tá? Então, eu já calculei aqui, tem 3 soluções esse problema, tá? Nós vamos falar dele mais adiante, tá? Um pouquinho. Curiosidades apenas, tá? Então, você tem uma f de R2 para R2, ok? Então, o ponto 1, 0 é a solução, esse ponto aqui, o x 2 estrelas é a solução, e o x 3 estrelas aqui é a solução do problema, tá? Pode checar aí que deve estar certo, não digitei nada errado aqui, tá? Ok, então veja só, o método de Newton ele é baseado na reta tangente, né? Que é a aproximação linear, que é o Taylor de primeira ordem, né? Essa é a de Taylor de primeira ordem, que é o que, né? F de xk mais a derivada, essa derivada aqui pode olhar como a matriz jacobiana, nós já conversamos a respeito disso, né? X menos xk. Então o que a gente faz com o modelo? A gente zera o modelo e encontra o x. E o x passa, a gente define o x como próximo iterado, que é o xk mais 1, tá certo? Então perceba que aqui vai entrar agora a inversa da jacobiana, né? Que você, vamos dizer, passou dividindo, né? Na verdade você multiplicou pela inversa, né? A esquerda, tá? A esquerda. E teve aqui então a inversa da jacobiana. Então esse é o método puro, né? Puro de Newton. É claro que no método numérico, né? Para quem não sabe, os alunos que não aprenderam isso ainda, a gente não, geralmente, tá? A gente não calcula matriz inversa, tá? Porque veja, o que eu quero fazer é resolver um sistema linear, tá? O sistema de Newton aqui é um sistema linear, uma sequência de sistemas lineares que a gente está resolvendo. Tá? Bom, e para obter inversa, em cada iteração tem que resolver N sistemas, né? Para obter cada coluna. Então não compensa. Tá? De jeito nenhum, tá? A gente não faz essa conta. A gente usa o método, deixa eu escrever aqui para você ver, para não ficar muito assim. Ó, você tem f de xk mais a derivada a jacobiana x menos xk. Então você está fazendo isso aqui igual a zero, certo? Estou argumentando que isso aqui é um sistema linear, de fato é, né? Então se você isolar o x, ó, então você tem assim, ó, f' de xk, que é uma matriz, né? X menos xk igual a menos f de xk. Perfeito. Então já vou isolar o x. Aqui você tem que fazer o quê, né? Multiplicar a esquerda aqui pela inversa, tá? Então, bom, pronto. Aqui você já tem uma condição, né? A jacobiana tem que ser inversível, né? Então, fazendo essa continha, você tem x igual a xk menos, né? Menos a inversa da jacobiana, f de xk. Ok? Então, esse sistema aqui, pessoal, ele é um sistema linear, né? Tem matriz, ó, matriz, vezes um vetor que você não conhece, vamos chamar de S, igual um outro vetor aqui, vamos chamar de U, por exemplo. Tá? Então, é um sistema linear, e daí você pode usar aquelas regras que você aprendeu em cálculo numérico, né? De Gauss, Gauss-Seidel, Jacobi, etc. Tem vários métodos para resolver isso, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Bom, perfeito. Então, você tem aqui, né, método de Newton. Acho que ficou bem claro isso aí, né? Perfeito. Bom, esse teorema, vamos falar um pouquinho a respeito dele, né? Porque eu comentei com vocês agora há pouco, a gente estava falando sobre convergência local, né? Então, convergência local, o que geralmente, né, pessoal, o que se prova? Convergência local. Mas como? Existe uma bola, ou seja, existe um raio tal que as coisas funcionam bem. O que significa dizer que as coisas funcionam bem? Vou repetir. Existe um delta, existe um raio em torno da solução, tal que, se você começa a sequência gerada pelo método de Newton dentro dessa bola, todos os iterados estarão nessa bola e a sequência, né, que você formou pelo método de Newton, a sequência, ela converge para a solução. Tá? Então vamos deixar claro. Convergência local significa o quê? Existe uma bola, existe um delta, né? Existe um delta, tal que, se começarmos dentro dessa bola, no método, o seu palpite inicial estiver nessa bola, né? A sequência inteira vai estar na bola, e você tem convergência. Né? O limite da sequência xk
converge para x estrela. Tudo bem? Bom, o que eu quero dizer para vocês agora é o seguinte. Existe, né, não tem em todos os livros de cálculo numérico aí, mas a gente sabe estimar o tamanho do delta. É claro que o tamanho do delta, pessoal, é um resultado teórico, tá? Teórico. Ele depende do x estrela, tá? Uma conta. Na verdade, sim, depois que o teorema está provado, né, é fácil de demonstrar. De fato é fácil, mas para chegar no resultado não é tão simples assim, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então, tem algumas coisas aqui que talvez os alunos da graduação não tenham visto, né? Bem provável que não tenham aprendido. Então, eu vou passar rápido aqui, tá? Então, aqui, ó, uma solução, a gente supõe que tem a solução, então convergência local, que as hipóteses são feitas sobre a solução, tá? Seja a solução do problema. A f', que é a derivada, Lipschitz numa bola, tá? Isso aqui poderia ser substituído pela derivada segunda limitada, tá? Usando o teorema do valor médio, mas isso aqui enfraquece a hipótese, né? É uma hipótese melhor. Então, hipótese quanto mais fraca, melhor, tá? Ah, professor, mas eu não sei o que é isso. Não tem problema, tá? Vamos lá. Então, a derivada Lipschitz em uma bola, veja essa bola aqui, pessoal, raio delta, delta tilde, tá? L0, a menor constante de Lipschitz, né? Estou pedindo a menor aqui, porque vai aparecer no denominador, então se é menor aqui, significa que o raio é maior, tá? Tá bom, isso aqui são detalhes para a prova do teorema. Então, a jacobiana na solução, supondo que ela seja não singular, né, convergência local, como eu comentei. Agora você vai tomar o delta. O delta é o menor entre o delta tilde, que é Lipschitz na bola, e esse valor aqui, ó, 2/3, né, aqui L, que é a constante Lipschitz, vezes a norma da inversa da jacobiana na solução. Tá? Com esse delta aqui, você prova que o método de Newton vai gerar uma sequência. A sequência inteira, acompanha o cursor aqui, ó, xk vai estar na bola de centro x estrela e raio delta. Aqui, ó, centro de x estrela e raio delta. Para todo K, tá? Então, todos os termos da sequência. E você tem a convergência. Pronto, isso é convergência. Agora, além da convergência, para essa bola aqui, você mostra que tem taxa de convergência quadrática, né? Que é uma convergência muito rápida, né? Que nós conversamos na aula passada. Okay? Então, para esse delta, as coisas funcionam bem. Tá? Agora, além disso, esse delta ele é o maior raio de convergência possível. Ele é o maior. Tá? Isso já é provado, né? Eu tenho essa prova também, se quem quiser, eu passo essa prova para a gente ver, tá? Então, quando ele fala assim, delta é o maior raio de convergência possível, vamos entender uma coisa aqui, ó. Quer dizer que se eu começar aqui no x0, fora da bola, eu não vou convergir? Não, não é. A resposta é o seguinte, pode convergir, pode não convergir. O que a gente garante, que o teorema garante, é que se o x0 está na bola, se o x0 estiver nessa bola, né, a sequência vai convergir. Se o x0 estiver fora da bola, pode ou não convergir. Tá certo? Ficou claro? Então, ok. Então, esse delta é o maior raio de convergência possível, que é chamado raio ótimo, né, pessoal? É claro que esse raio, né, vocês estão vendo aqui, que ele depende da solução, né? Por isso que eu falo que é um resultado teórico, tá? Mas é um resultado bem bonito, tá? Resultado bem bonito. Perfeito. Então aqui, ó, naquele exemplo que eu comentei com vocês, funções de R2 em R2, nós temos aqui 3 soluções, tá? 3 soluções. E aqui nós temos as bacias de convergência, né? O que significa essas bacias de convergência? Veja, aqui eu coloquei no R2, tá? O ponto x estrela, o ponto x 2 estrelas e o ponto x 3 estrelas, que são esses 3 pontinhos aqui, que são zeros, tá? Então, por exemplo, né? Dá para estimar, então, estimar não, dá para calcular, né? Calcular o raio ótimo, né? O raio ótimo, você vai construir uma bola, vou tentar fazer com a mãozinha aqui do mouse, ó. Vai fazer uma bola aqui, ó. Tá? Uma bola aqui. Então todos os termos aqui dentro funcionam. Agora, nas regiões aqui, aliás, na região que é cinza, tá? Tanto claro quanto escuro, já vou explicar o que é diferente na cor aqui, na tonalidade. Se você começa num ponto cinza, vai convergir para x estrela. É isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, aqui forma um fractal, aqui, tá, pessoal? Forma um fractal, tá? Então, aqui, ó, nessa partezinha aqui do mouse ali, ó, tá?
Aqui é parte cinza. Se você começar com o método de Newton em qualquer ponto aqui, ele vai convergir para x estrelas. A mesma coisa nessa região verde. Ó. Se você começa aqui nesse ponto, vai convergir para x 3 estrelas. Se você começa bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui, né, nesse pedacinho verde aqui, vai convergir para x 3 estrelas. Tá? Isso aqui foi, fiz no MATLAB isso aqui e mandei construir. Tá? Então, o ponto aqui vai convergir para cá. Bom, a diferença de tonalidade refere-se ao número de iterações. Tá? Quanto mais escuro, mais iterações ele gastou. Tá certo? Ficou claro isso aí? Então, isso aqui são as bacias de convergência. Então, o que é uma bacia de convergência? Né? É um conjunto, né? É um conjunto de todos os pontos, né? Todos os pontos, vamos dizer, poderia até dizer pontos iniciais aqui, do método de Newton, que converge para a solução, x estrela. Tá? Aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Aqui tem, quanto indo mais verde aqui, significa gastar mais iterações. Então, aqui, se você começa nesse ponto aqui, veja que aparentemente ele é mais próximo do x estrela ou x 3 estrelas, né? Mas se você começa aqui, ele vai convergir para x 2 estrelas. Perfeito? Então, isso aqui são as bacias de convergência, tá? Diferente daquela bola, onde você tem estimativa, né? Estimativa não, tem um valor exato para o melhor raio possível. Perfeito? Tá? Bom, então Newton, né? Retomando aqui, Newton, nós já vimos, né? Agora, as variações, só um comentário rápido aqui. A jacobiana é uma derivada, né? Então isso tem um custo computacional, né? Um custo computacional. Então, uma variação é usar métodos quase Newton, né? Que é basicamente substituir a jacobiana por uma outra matriz, tá? Bom, essa sequência de matrizes não há necessidade de convergir para a jacobiana na solução. Tá? Tem um paper do professor Martins explicando bem isso aí. Tá? Então, existem formas de atualizar, né? Você começa com a matriz inicial e as matrizes são atualizadas a cada iteração. Tá? Então, as principais, as clássicas na literatura, é BFGS e DFP. Tá? Mas eu não vou comentar aqui que não faz parte do curso, mas só para a gente ver que tem formas de melhorar o método de Newton, né, em termos de custo computacional. Só que a gente sempre perde um pouquinho, né? Então, com as mesmas hipóteses aqui, você sai de convergência quadrática para convergência talvez superlinear aqui, tá? Aqui também, também é uma taxa boa, tá? Sem problema. Tá? Agora, a última variação que eu vou comentar, aqui, pessoal, eu só peguei de um outro slide meu, tá? Uma palestra que eu dei. O modelo linear está aqui. Então, ao invés de zerar o modelo, né, um método de Newton inexato, ao invés de você zerar o modelo, você pede um decréscimo suficiente, né? Ou seja, uma proporção da norma da f de xk. Tá? Depende desse eta aqui. Esse eta é o termo forçante, né? Existem algumas hipóteses para melhorar a convergência. Então você estabelece, você começa com começa com um eta inicial, ele pode ser atualizado a cada iteração, tá? Pode ser atualizado a cada iteração. E a prova de convergência, o que nós temos é, se você tem essa sequência dos eta indo para zero, né, no limite, você tem taxa superlinear, um Ozão da norma, o Ozão da norma, pessoal, é isso aqui, né? Ó, eta k, quando você fala que ele é um Ozão da norma de f de xk, você está dizendo que existe, né, um valor positivo, tal, que o eta k, existe um valor c, por exemplo, tá? Existe um valor c, então que ele é menor ou igual que c vezes a norma de f de xk, tá? Ok? Isso significa Ozão, tá? Perfeito. Bom, e aí você tem o seguinte, né? O que vai acontecer aqui? Como que você vai obter esse decréscimo suficiente? O suficiente é você que determina no algoritmo, tá? Existem vários métodos, tá certo? Bom, um método que, acho que vamos dizer assim, que é o método queridinho aí, é o método Gimme-Res, né? Que é um método que envolve subespaço de Krylov. Então, quando você aplica esse método, né? Não há necessidade de usar a matriz jacobiana. Por quê? Porque nesse método existe uma subrotina chamada método de Arnold, que é para ortogonalizar as matrizes. E você tem que fazer a conta da matriz vezes um vetor. Só que a matriz aqui em questão é a jacobiana. Então, jacobiana vezes um vetor, você usa a direcional. Daí você não precisa, então, fazer a conta com matriz. Tá? Então, aí, ele é um método inexato. Quando você usa o Gimme-Res, ele é um método matrix free, né? Aqui, ó.
ele se torna um método matrix free, né? Livre de matriz. Então é o método de Newton, né? Inexato, onde o cálculo da jacobiana de xk vezes um vetor u que aparece no cálculo do GIMRES, tá, numa subrotina, ele é substituído pela direcional, né? É substituído pela direcional. Próximo, né? F, etc, menos F, etc, dividido por H, tá? E esse H aqui tem que ser atualizado também, tá? Ok? Bom, eu sei que é muita informaçãozinha aqui, pessoal, mas só para mostrar que tem variações, tá? Perfeito, pessoal? Então, ficamos por aqui nesta aula. Próxima aula nós já vamos falar de aceleração do método Newton, né? Quer dizer, o método Newton já é um método potente, né? Tem convergência quadrática, mas você pode ainda melhorar ele em termos de taxa de convergência, né? Então nós vamos falar de aceleração, e as acelerações do método Newton vai ter convergência melhor que quadrática, ok? Isso aí a gente vê na próxima aula, beleza, pessoal? Valeu, obrigado!